quarta da família, às 7h30. Então, traga um familiar para estar conosco, ou um amigo mesmo. Tem sido abençoado as nossas quartas. Sexta-feira teremos evangelismo. Às 7h, o ponto de encontro vai ser aqui na igreja. Então, nós iremos, será na rua, evangelismo, para além de pregar o evangelho, convocar a população para a nossa ação social, que vai acontecer no sábado, de 9 às meio-dia, no campo do Colúmbia. Então, teremos muitos serviços a ofertar para a população e aqueles irmãos que precisam de nós. Também no sábado, 7h, vai ter resenha da Rede Jovem. A lista está passando lá no grupo. Então, se você ainda é jovem e não assinou, assina, porque vai ser muito bom. E domingo, fecharemos a nossa semana, aqui novamente 6h, no culto de celebração ao Senhor. E agora os recados. Domingo, dia 6 de julho, às 9h da manhã, nós vamos ter batismo nas águas. Então, daqueles irmãos que decidiram tomar essa decisão tão importante. Então, ainda que você não vá se batizar, não conheça ninguém, venha estar conosco e prestigiar os nossos irmãos. E, por último, sábado, dia 12 de julho, às 6h, nós vamos ter a festa da roça do MIPA, a festa da comunhão da família do MIPA. Então, fica de olho, porque a lista de comidas e bebidas que para cada um trazer vai estar disponível tanto nos PGs ao longo das semanas, quanto no hall de entrada dos cultos, de quarta e domingo. Então, tira, que vai ser abençoado, será maravilhoso. E é isso, pessoal. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Já cumprimentou esse crente que está aí perto de você? Já deu a paz? Já deu um sorriso para ele? Já disse para ele, seja bem-vindo? Tem alguém visitando a gente hoje pela primeira vez? Dá um sinal aí para eu te conhecer. Tem ali atrás, um jovem ali. Mais alguém, irmãos? Primeira vez aqui com a gente? Tem alguém que está vindo? Pastor, eu estou vindo aqui. Opa, está aqui, irmã, Deus abençoe, seja bem-vinda. Tem alguém que esteja vindo, está vindo, mas ainda não se tornou membro da nossa igreja. Queria convidar você, olha lá, tem ali, ó, estão visitando, né? Que bom, ali também. Mais alguém ali? Está visitando a gente, né? Isso. Aqui também. Que bacana. Estou orando por vocês, viu, gente? Estou vendo um rostinho assim diferente. E se vocês decidirem congregar aqui, vai ser uma alegria muito grande. Eu peço a vocês que procurem os nossos diáconos Anderson e Suzy. Fica de pé aí, Anderson e Suzy. Ali, à minha esquerda aqui, ó. Aquele casal lindo ali, ó. São eles os responsáveis, muito obrigado, pode sentar. Para tratar aí dos recém-chegados. Então, se você deseja congregar com a gente, procure esse irmão e essa irmã, o Anderson e a Suzy, e eles vão dar a vocês todas as informações que vocês precisam para congregar conosco. Vai ser uma alegria muito grande. Amém, queridos? Quem trouxe uma Bíblia, abra comigo. Marquinhos, você consegue abrir um pouquinho para mim aqui em cima? Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, ajuda o seu vizinho a encontrar o texto. O texto é curtinho. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso 7, quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? Mais uma vez, para você guardar. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Meus amados irmãos, no primeiro domingo desse mês, tive a oportunidade no nosso culto de ceia de liberar uma palavra para o teu coração, dentro da temática desse mês, que é vivendo para a glória de Deus. E o texto base para o meu sermão do primeiro domingo foi a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 10:31, é isso? Que é a base para
mês de vivermos para a glória de Deus. E para o sermão de hoje, a base do meu sermão está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, bem diferente um pouco do que eu tenho feito nos últimos tempos, que é pregar um sermão expositivo. É bem provável que eu caminhe com vocês hoje por um sermão temático, falando sobre uma fé e uma fé que glorifica a Deus. Amém, queridos? Bom, o apóstolo Paulo, ele segue nessa segunda epístola, dando instruções para a igreja de Corinto. Eu já dei para vocês as informações no primeiro domingo sobre as características que a igreja de Corinto tinha. Então Paulo segue dando instruções para essa igreja, para que esses irmãos dessa comunidade de Corinto, eles pudessem seguir então essa igreja tão abençoada pelos dons espirituais que recebeu, mas uma igreja muito religiosa e meia desorganizada, meia desordenada ainda, para que eles pudessem seguir em frente, não só por aquilo que eles podiam ver, mas para que eles seguissem em frente, vivendo pela... Ih, tá frio aí, gente? Me ajuda aí a pregar, hein? Para que eles seguissem vivendo, não só por aquilo que viam, mas vivessem pela... Isso, me ajuda aí, ué. Perceba que Paulo, ele é enfático quando ele diz: é por fé e não por vista. Paulo está dizendo, é por aquilo que cremos, não é por aquilo que vemos. Paulo sabia muito bem a diferença daqueles que viviam por aquilo que podiam ver, por aquilo que podiam tocar, em relação àqueles que viviam literalmente pela fé. E viver por vista, ou pelo que eu vejo, é depender daquilo que se pode comprovar, irmã Cristina. É depender daquilo que está diante dos meus olhos, aquilo que é palpável, tangível, aquilo que está ao meu alcance. Viver por vista tem relação com viver de acordo com aquilo que me cerca. Nos leva para uma realidade de não dar um passo sequer, se não for possível tocar e saber a maneira como estou caminhando e para onde eu estou indo. Viver por vista, ou pelo que eu vejo, é viver pelas circunstâncias, Anderson. E isso pode levar alguém ao desânimo. Viver por aquilo que se pode ver pode levar alguém à falta de esperança. Viver por aquilo que se pode ver pode levar alguém a desistir, a jogar a toalha, a olhar para trás, porque você há de concordar comigo que nem sempre, ou talvez na maioria das vezes, na nossa caminhada cristã, as circunstâncias, elas são contrárias. Elas não são favoráveis. O saldo nem sempre é positivo. A realidade nem sempre está a nosso favor. Então viver por vista, por aquilo que eu vejo, tem relação a medir as circunstâncias para entender se eu dou um passo ou não. A medir as circunstâncias para saber se eu me movo ou não, se faço ou não. Paulo sabia muito bem, quando ele instruía a igreja de Corintos, a dizer para ele: olha, nós não nos movemos, não vivemos, não andamos por aquilo que vemos, mas é por aquilo que cremos. Viver por vista pode levar o indivíduo à descrença, pode levar alguém a desacreditar, Hudson,
Viver por aquilo que a gente vê pode levar alguém que já está tão acostumada a fazer, Léo, ou a se mover por aquilo que está perto, que produz certa segurança, que essa pessoa pode desacreditar das promessas de Deus. Viu, Davi? Alguém que vive por aquilo que vê, começa a se acomodar com aquilo que é palpável e começa a desacreditar no Deus invisível, que é poderoso para fazer o impossível. Glória a Deus. Viver por vista dá para nós essa ideia de viver com um resultado que é imediato. Dá para nós a ideia de que as circunstâncias falam mais alto e ditam os meus próximos passos. Viver por vista, irmãos, pode levar alguém a ficar tão acostumada com toda essa situação à sua volta, que leva essa pessoa a desacreditar no céu, naquilo que vem de Deus para nós. Pode fazer um indivíduo desacreditar que o Deus do impossível pode realizar todas as coisas. Glória a Deus. Mais alguém para dizer um glória a Deus? Glória a Deus por isso. Sabe, Silvano, como outros irmãos aqui que empreendem, nem sempre os números são uma realidade favorável. Para você que sonha, nem sempre é fácil dar um passo sem vislumbrar a possibilidade daquilo que você carrega no seu coração ser concretizado por causa das circunstâncias. Então, viver por vista é incompatível com a vida cristã. Eu só ouvi dois, glória a Deus, eu vou repetir esse. Viver por vista é incompatível com a vida cristã. Você consegue entender isso? Porque a Bíblia ensina para nós, irmãos, que de Gênesis a Apocalipse, aqueles que acreditam nesse Deus invisível, mas real, precisam viver por fé, acreditando nas promessas que esse Deus fez, mesmo que os nossos olhos não consigam contemplar aquilo que os nossos ouvidos puderam ouvir de Deus. Porque fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Fala para alguém crente aí pertinho de você: fé em Deus me faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Quantos creem que Deus pode todas as coisas? Diga glória a Deus. Viver por fé é crer nas promessas de Deus, irmãos. Sabe, Vanildo, geralmente, quando ouvimos as promessas de Deus, eu acredito que aqui, nesse ambiente, existam pessoas que ouviram promessas de Deus ao longo da vida, e é bem provável que você ainda não tenha vivido nem um terço delas ainda. E as circunstâncias que você vive
que você vivia quando recebeu a promessa e vive hoje, parecem mostrar para você um cenário que vai ser impossível que essas promessas se cumpram. Porque com Deus as coisas são diferentes, Natália. Com Deus as coisas não são como são com a gente aqui. Geralmente as promessas de Deus vêm para nós em um tempo em que tudo parece ter desmoronado sobre nós, em que nós não conseguimos vislumbrar o cumprimento dessas promessas. E ter fé em Deus é acreditar nas promessas que Ele tem. Ter fé em Deus é acreditar nessas promessas. E como algo que comumente nós falamos aqui, nós não vivemos por aquilo que vemos, vivemos por aquilo que vemos. Viver pela fé é viver crendo nas promessas de Deus, nos seus planos para nós, mesmo quando não vemos o resultado imediato, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. É olhar a situação à nossa volta e continuar crendo, independente delas, que se Deus um dia prometeu, e se Ele falou, Ele vai cumprir. Porque ter fé é que eu vou pegar essa garrafa que tem água e colocar nesse copo que está sem água, e o copo vai ficar com água, é lógica. Isso é lógica, isso não é fé. Fé seria eu ter aqui uma garrafa vazia e falar, Senhor, e virar e o copo ficar cheio d'água. Isso é fé. Não é verdade? Na maioria das vezes, Tiago, ao longo da nossa caminhada cristã, nós vamos precisar colocar a nossa fé em prática para que a gente viva o próximo tempo, o próximo capítulo, o próximo nível que Deus quer levar a gente. Porque na nossa visão humana, Fábio, tem horas que a gente acredita que Deus colocou um ponto final, tapou os ouvidos, não ouve a nossa oração e não tem saída mais para nós. A única coisa que a gente pode fazer quando nada mais funciona é ter fé que o Deus Todo-Poderoso ainda continua do nosso lado, segurando nas nossas mãos, e vai nos levar para cruzar a linha de chegada, para cumprir aquilo que um dia Ele liberou sobre a mim e sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: vocês não podem viver por aquilo que vocês veem, vocês precisam viver pela fé. Porque viver por vista é incompatível com a vida cristã. Porque nós que somos crentes em Cristo Jesus, na maioria do tempo, na nossa caminhada, vamos precisar colocar a nossa fé em prática. É por isso que muita gente da nossa casa, da nossa família, a nossa parentela, tem dificuldade de entender, às vezes, a nossa palavra, aquilo que nós declaramos. Porque eles olham com os olhos humanos e percebem que nas circunstâncias não existe possibilidade. Mas nós olhamos com os olhos da fé e entendemos que mesmo que não haja possibilidade, o Deus do impossível vai fazer. Oh! É por isso que muita gente da nossa parentela diz: está louco, está beato, está maluco. É porque nós acreditamos no poder da palavra, não da nossa palavra, no poder dessa palavra. É por isso que tomamos posse dessa palavra e declaramos essa palavra no nome de Jesus, dizendo: vai dar, vai dar, vai dar, vai acontecer, vai acontecer. Eita, raio, calabacan, chorou, calaba. Vai acontecer, vai acontecer. É por isso que ninguém entende quando a gente se posiciona, ora, declara, por vezes até usa aquilo que temos em mãos nas suas redes sociais. Vai lá e coloca um versículo, coloca um texto bíblico. É na reunião de família, quando você se levanta para orar, quando você se levanta para dar uma palavra e alguém olha e diz assim: mas como? Talvez você seja a pessoa menos favorecida em uma série de áreas no meio da sua parentela, mas é alguém que mais vive em paz.
não está tão bem financeiramente, não diz se você é próspero ou não. Porque talvez no meio da sua parentela exista alguém que esteja melhor financeiramente que você, mas não tem paz, não prospera. Porque prosperar é não ter falta de nada. Talvez você não tenha tudo aquilo que você um dia desejou e colocou nas mãos de Deus, mas está esperando com paciência no Senhor, dizendo: Deus, eu estou vivendo um dia de cada vez e acreditando na Tua palavra que está sobre a minha vida. Eu estou vivendo um dia de cada vez e acreditando na promessa do Senhor sobre mim. Eu estou vivendo por fé, Deus. Todo dia eu levanto e oro, e é pela fé que eu continuo seguindo, e é assim mesmo. Porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Viver pela fé, meu irmão, é viver baseado na revelação divina. E a maior revelação de Deus para nós é essa aqui, ó. É a palavra de Deus. Não é a revelação do irmão que revelou um negócio para você, não. Deus usa pessoas, Ele pode fazer isso. E glória a Deus por isso. Eu também acredito. Mas a maior revelação de Deus para nós está aqui. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? A maior revelação de Deus para nós está aqui. É a palavra de Deus. É por isso que a gente, Glaucia, vive pela fé. A fé em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador da nossa vida, que morreu ao terceiro dia, ressuscitou, foi assunto aos céus e vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é a minha fé. Jesus um dia vai voltar para me buscar. Porque nós não vivemos pelas circunstâncias, nós não vivemos por aquilo que nos cerca, nós vivemos pela fé. E você não pode viver e ser guiado, se mover por aquilo que as pessoas estão dizendo que você é. Porque tem muita gente que não conhece o Deus que você serve e não entende o motivo pelo qual você caminha da forma que caminha, fala da forma que fala, age da forma que age, porque age com base na palavra. E aí dizem que você é aquilo que você não é. E eu não consigo entender porque tem tanta gente que ainda dá tanta importância para as coisas que algumas pessoas falam. Parece que a fala de algumas pessoas tem mais peso e mais importância do que aquilo que o Senhor fala sobre nós, do que a palavra fala sobre nós. Então está na hora de você parar de andar, se mover, viver, falar, comer, negociar, seja lá o que for, com base naquilo que os outros dizem que você é. Mas pela fé, sair desse culto hoje, com esse frio gostoso que está fazendo, com a cabeça levantada, erguida, dizendo: eu vou viver a melhor semana da minha vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Pela fé eu vou sair daqui e vou vencer os desafios que se apresentaram para mim nessa última semana. Essa semana que vem agora eles vão cair por terra, pelo poder que há no nome de Jesus. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo, mas parece que as pessoas estão se enfraquecendo em relação às adversidades que estão se apresentando a elas, se esquecendo da palavra, se esquecendo do que Deus diz para nós, de quem nós somos, de quem Ele é. E aí, apáticas e abatidas, nós vemos às vezes a igreja deixando de lado uma palavra profética para ser liberada, uma palavra de fé diante de uma circunstância que parece impossível, difícil ou contrária. Nós, irmãos, precisamos olhar para essas situações que se levantam e se apresentam para nós e olhar para a palavra e liberar uma palavra. De tudo aquilo que está sendo dito ao nosso respeito, de tudo aquilo que estão pintando de você, não é
entrar numa caverna e esmorecer. É olhar para a palavra e dizer: eu não me importo com o que as pessoas estão dizendo que eu sou, porque eu sei quem Deus diz que eu sou, porque a palavra está bem clara sobre quem eu sou. Eu queria liberar isso sobre a sua vida. Você pode levantar sua mão o mais alto que você puder. A palavra diz que eu sou filho, e se eu sou filho, eu sou herdeiro. E se eu sou herdeiro, existem promessas de Deus para a minha vida. Quem é filho de Deus aqui, joga sua mão para cima, abre a sua boca para você dar glória a Deus. Essa palavra é para você. Você vai sair daqui acreditando quem Deus é e quem você é para Deus. Você não é qualquer um da rua que você mora. Você é o servo do Deus Altíssimo naquela rua, para fazer a diferença naquela vizinhança. Você não é qualquer um no seu setor de trabalho. Você é alguém que carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você e vai fazer a diferença naquele lugar. Levante sua mão para cima. A palavra diz que Deus é Pai. E se Ele é Pai, ainda que aqui na terra você não tenha um pai, Deus está dizendo: eu sou seu Pai e eu estou cuidando de você. Levanta a sua mão o mais alto que você puder. A palavra diz que Jesus é Salvador. A palavra diz que o Espírito Santo é o meu Consolador. Aleluia. A palavra diz que no mundo eu até terei aflições, mas é para que eu tenha bom ânimo, porque Jesus, Ele venceu o mundo. E se Ele venceu, eu vou vencer também. Quem vai vencer comigo, diga glória a Deus. Cansou essa mão, abaixa essa, levanta a outra. A palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deixa eu liberar algo para você. Se prepare, porque essa semana vem uma notícia de alegria do Senhor direto para o teu coração. Quem pode abre a sua boca. Quem tem glória, quem tem glória, dai glória. Quem tem aleluia, dai aleluia. A palavra diz que até pelejarão contra mim, mas não vão prevalecer contra mim. Cutuca esse crente perto de você e diz assim: fica tranquilo, a peleja está grande, está doído, mas o Senhor é conosco. Podem até pelejar, mas não vão prevalecer. Aleluia. Quem pode levantar as duas mãos para adorar o Senhor? Livro dos Salmos, Salmo 91, versículo 15 diz que se eu clamar, Ele vai me responder. Fábio, Deus está ouvindo a sua oração. Tem resposta de Deus para você essa semana. Aleluia. Salmo 23, verso 1 diz que Ele é o meu pastor e nada me faltará. Hoje tem provisão de Deus para você. Salmo 91, versículo 7 diz que 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Tem livramento de Deus aqui hoje. Deus está livrando, Deus está trabalhando, Deus está fazendo, como diz o meu irmão Davi. A palavra de Deus diz em Lucas 5, do 1 ao 11, no episódio da pesca maravilhosa, Jesus deu direção e deu uma palavra para Pedro, dizendo: vai mais profundo e joga ali a sua rede. Eu quero ser um profeta de Deus para você essa noite. Tem direção e tem provisão do Senhor. Tem uma palavra de direcionamento de Deus para você. Te prepara, aleluia, te prepara. Aleluia. Carla, levanta suas duas mãos para cima. Carla, levanta suas duas mãos para cima.
filho da Carla não está bem, está hospitalizado. Mas existe uma igreja que está aqui orando por ele, Carla. A nossa oração hoje, junto com essa mãe, é para que o Senhor possa ir lá naquele hospital e visitar aquele jovem. Nós sabemos que é a vontade de Deus que prevalece, não a nossa, mas estamos colocando diante dele agora a nossa vontade. De Deus, cura aquele menino agora onde ele está, e traz ele aqui para testemunhar do poder do Senhor, que a essa hora ele foi tocado pelo teu Espírito, Senhor, recebeu cura, recebeu provisão, recebeu direção, e vai viver um tempo novo, de uma nova vida, para uma nova história, para a glória do teu nome, Senhor. Essa oração dessa igreja para esse menino que está internado, que ele esteja aqui conosco adorando o Senhor. Sabe por quê? Porque não me interessa o laudo do médico. Me interessa que o médico dos médicos tem poder para curar, e eu creio nisso. Porque eu tenho fé num Deus que cura. Eu tenho fé num Deus que livra. Eu tenho fé num Deus que dá vitória. Então nós não podemos viver por aquilo que os outros falam. Nós precisamos viver pela fé. Viver pela fé, viver uma vida de obediência a Deus. Viver pela fé, viver uma vida de santificação. Eu deixei uma mensagem essa semana, num vídeo que eu estou fazendo às sextas-feiras, o famoso Sextou. Eu citei 2 exemplos ali, eu vou fechar meu sermão, eu não vou demorar, eu vou fechar falando sobre esses personagens bíblicos que agiram pela fé. O Ministério de Louvor pode subir. Irmãos, a gente podia até amanhã aqui citando de Gênesis a Apocalipse os personagens bíblicos que viveram para a glória de Deus, colocando a fé deles em prática, porque aprenderam na caminhada com Deus que viver por vista é incompatível com a vida cristã. Não dá. A minha grande preocupação enquanto pastor de uma igreja é perceber que em alguns momentos a nossa humanidade ela fica abatida pelas situações que nos cercam. É normal até por sermos seres humanos, mas se carregamos em nós o Espírito de Deus, a nossa fé ela precisa falar mais alto que a nossa humanidade, para que possamos ver diante dos nossos olhos o impossível acontecer. Então, diante de situações que são extraordinárias, Marcos, de situações que parecem intransponíveis, em nome de Jesus, não esmoreça, não pare, não jogue a toalha. Clame a Deus, coloque a sua fé em prática e siga em o nome de Jesus. Eu vou fechar citando o exemplo de alguns personagens bíblicos. E como eu disse que eu deixei lá no vídeo da sexta-feira. Josué, livro de Josué, capítulo 6, verso 19 e 20, vai relatar o trecho da história de Josué na sua caminhada conduzindo o povo de Deus, em que ele se depara com uma grande muralha. Ele precisava romper para tomar posse daquilo que Deus havia prometido. A terra prometida estava do outro lado, mas entre a promessa que Deus havia feito e Josué, havia uma muralha, Tião, que impedia Josué de tomar posse, Tiago. Josué tinha que chegar do outro lado, mas era impossível Josué passar por ali. Impossível. Há quem diga que as muralhas tinham 9 metros de largura. Casas eram edificadas em cima. A arqueologia ajuda a gente com um instrumento chamado estratigrafia. E a palavra stratum vem do latim camadas. E essa área da arqueologia, trabalhando as camadas da terra, percebeu, em descobertas de anos atrás,
que a muralha não era assim. A muralha era assim, inclinada. E todas as vezes que os homens subiam aquela muralha para guerrear contra os homens de Jericó, já estavam cansados, era fácil de serem abatidos. Então agora os homens de Jericó estão lá em cima, só esperando o povo de Deus subir, cansado, para que sejam eliminados. E Jericó mais uma vez tem a vitória. Só que eles tiveram vitória sobre todos os outros povos. Quem está ali agora diante da muralha não é qualquer povo não, meu irmão. Quem está ali diante da muralha agora é o povo de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se você já pegou, você já começou a visualizar. Rapaz, existe uma promessa, eu estou todo arrepiado. Existe uma promessa de Deus para a minha vida, mas tem uma barreira que está impedindo eu de tomar posse. Mas eu creio que eu vou sair daqui hoje em nome de Jesus, com essa barreira no chão, caída, e eu do outro lado tomando posse da promessa de Deus para mim. Fica de pé aí em nome de Jesus. Só que quem está diante da muralha não é qualquer povo, é o povo de Deus. E aí Deus, Silvano, que é um Deus inteligente, forte, soberano, poderoso, Deus podia fazer assim, ó, olhar para a muralha e falar: Josué, chega para lá. Pronto, caiu, pode ir. Molezinha, podia ou não podia? Deus podia. Mas o que Deus fez, Cláudio? Deus deu para Josué uma estratégia. Colocou no coração dele uma palavra. Deu para ele uma instrução. E Deus agora está provando a fé de Josué. Vai lá, Josué. Senhor, e agora? Como é que eu faço? Eu bato com o pé, a muralha cai? Eu levo os homens armados, eles batem com a lança e a gente vai tirando pedra por pedra? Não. Eu levo as ferramentas, a catapulta, a gente joga uma pedra, destrói tudo? Não, assim não. Você vai chegar lá na beirinha e você não vai falar nada. Fica quietinho, Josué. Você vai lá dar uma voltinha, ó, e volta para o arraial de novo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você está fazendo muito alarme com esse problema que se apresentou para você, viu? Deus está dizendo para você que está na hora de você, ó, está na hora de você ouvir a voz de Deus. Está na hora de você parar de falar. Você está falando mais do que papagaio de pirata. Está na hora de parar de falar, de parar de reclamar da vida, ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus, para ouvir a instrução que Ele quer te dar, a direção que Ele quer te dar, porque você está a uma muralha de distância da promessa que Deus te fez. Talvez você já tenha percebido e tenha assim: rapaz, a muralha é uma doença, a muralha é uma enfermidade, a muralha é um problema que se levantou e me proíbe de chegar naquele lugar que eu tanto queria chegar, alcançar, conquistar, seja o que for. Josué era uma muralha, a sua eu não sei qual é. Deus falou: vai, dá uma volta, 6 dias, vai lá de novo, dá outra, vai lá outra volta, vai lá outra volta, vai lá de novo. Você está cansado de ouvir essa história. Aí Deus falou: faz diferente agora, no 7º dia, dá 7 voltas. Aí eu fico imaginando Josué no seu bate-papo com Deus, nas entrelinhas, falando com Deus: Deus, quando eu der 7 voltas aí, então agora é a hora. A gente vai fazer o quê? Vai botar dinamite, vai bater o pé e a muralha vai cair? Eu não. Você vai gritar, vai levantar um grande grito, você vai mandar esses homens estar com você e tocar a trombeta. Mas Deus, mas gritar e tocar a trombeta vai derrubar a muralha? Sabe o que acontece? A gente está desesperado pelas situações que estão se apresentando, e sem direção nenhuma de Deus, a gente está guerreando com a força do nosso braço, está perdendo todas as batalhas. E aí isso está fazendo com que muita gente fique frustrado. Você está frustrado porque você está guerreando com a força do seu braço,
Deus está dizendo para nós essa noite: para de reclamar. Ouve a instrução que eu tenho para te dar essa noite. Porque não é você que vai derrubar essa muralha. Você não entendeu nada ainda. Sou eu que vou jogar essa muralha por terra para você. Eu ouvi meia dúzia dando glória a Deus. Eu vou falar de novo. Não é você que vai jogar essa muralha por terra. Sou eu que vou derrubar essa muralha para você. Sabe quando é que essa muralha vai sair? Quando você parar de guerrear com a força do seu braço, ouvir a direção de Deus para a tua vida e pela fé colocar em prática aquilo que parece um absurdo e impossível. Será que levantar um grande grito e trocar a trombeta vai fazer a muralha ruir, meu irmão? Levantar um grande grito e trocar a trombeta é só obediência daquilo que Deus falou com você. O resto é Deus que vai fazer. Então se prepara, porque hoje é noite de Deus jogar muralhas por terra no nome de Jesus. É noite de você colocar a sua fé em prática e ver Deus operar através da sua vida para a glória do nome dEle. Eles levantaram um grande grito, tocaram a trombeta, a muralha caiu. E o povo, tomou posse daquilo que Deus havia um dia prometido. Eu profetizo em nome de Jesus, essas muralhas, elas já caíram hoje, em nome de Jesus. E eu vou terminar. Quando Davi vê Golias afrontando o povo de Deus, ele pega lá suas pedrinhas, sua tiradeira e vai. E a gente já conhece essa história, né? Saul quis dar para ele uma armadura. Ele tentou, mas ele falou: olha, o rei, me desculpa, mas eu não consigo caber nisso aí não. Isso é para você. É seu, é a sua medida. Eu tenho uma maneira de ir contra esse gigante. Como é que você vai, menino? Eu vou em nome do Senhor. Eu não vou pegar as suas armas, nem as suas ferramentas, rei, para ir. Eu sei como eu preciso enfrentar esse gigante que está afrontando Deus vivo. Ele vem contra nós com lança e com escudo, mas nós iremos em nome do Senhor dos Exércitos. Pelo poder que há no nome de Jesus, hoje esse gigante que se levantou contra a sua vida, ele cai por terra para a glória do Deus Todo-Poderoso. Quer mais? E agora eu termino de verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Paulo e Silas na prisão. Eu não vou nem entrar nos pormenores. A Bíblia diz que eles estão presos na cadeia inferior, amarrados a troncos. E aí Paulo olhou para Silas. Paulo olhou para Silas, Silas olhou para Paulo e falou: e aí, o que a gente faz? Chora? Reclama da vida? É isso que o texto diz? Não. Irmãos, no momento que eles estão na prisão inferior, no pior lugar, eles olharam um para o outro e falaram: olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar um culto para Deus agora. Vamos colocar nossa fé em prática. Vamos adorar o Senhor. Então a gente reveza. Enquanto eu adoro, você ora. Enquanto você ora, eu adoro. Enquanto a gente está levantando um altar de adoração a Deus aqui orando, Deus está quebrando cadeias. Porque quando Paulo e Silas resolveram orar e adorar a Deus, a Bíblia diz que as cadeias foram quebradas. E com as cadeias sendo quebradas, os presos foram livres. O carcereiro foi salvo. Paulo vai para a casa de Lídia, a casa dela toda é salva. Às vezes os momentos de dificuldade estão levando você para o centro da vontade de Deus. É só você parar de reclamar e fazer aquilo que Deus já te deu de instrução. Então agora nós vamos levantar um altar de adoração ao Senhor. E nós vamos levantar um clamor. Cadeias cairão. E o nome do Senhor será engrandecido e adorado através de nós. Quem crê nisso, diga glória a Deus.
Vambora, vamos pra cima, vamos adorar o Senhor. Se você sabe, cante bem forte. Milagre, diga aquele quer e há de vir com seu poder vai ressurgir. Diga, o Deus dos mortos faz viver, e Deus de milagres, e Deus de aquele, diga isso. Aquele quer e há de vir, Ele é poderoso, o seu poder vai ressurgir. O Deus dos mortos faz viver, e Deus de milagres, e Deus de milagres. Se eu crer, levante suas mãos e cante, eu creio. Se eu crer em ti, se eu crer em ti, Deus do sobrenatural, eu creio. Se eu crer em ti, se eu crer em ti, o Deus do sobrenatural. Quantos creem que cadeias já caíram? Digam glória a Deus. Hoje é a noite de Deus jogar cadeias por terra, quebrar grilhões. Pela fé nós vamos sair por aquelas portas para viver um tempo incrível para a glória do Deus Todo-Poderoso. Meu irmão e minha irmã, não deixe de colocar a sua fé em prática. Não permita que as situações à sua volta paralise você, te impeça de declarar a palavra pela fé no nome de Jesus. Porque é pelo poder que é no nome de Jesus que nós vamos continuar vencendo. Tem alguém essa noite que ouviu essa palavra e estava afastado dos caminhos do Senhor? Dá um sinal com a sua mão e eu quero orar por você. Tem alguém entre nós? Pastor, eu ouvi a palavra, eu estava afastado. Em algum momento esmoreci na fé, mas essa palavra tocou meu coração. Eu quero renovar a minha fé no Senhor, e eu quero me reconciliar com Jesus. Tem alguém entre nós? É só você dar um sinal com a sua mão e eu vou orar por você com muito prazer. Tem alguém que nunca foi crente em Cristo Jesus? Pastor, eu vou à igreja vez ou outra, eu não sou cristão, eu ouvi essa palavra. Eu quero entregar a minha vida a Jesus essa noite. Tem alguém, irmãos? Não há? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E se prepare para viver uma semana incrível no nome de Jesus. Amém? Estenda assim as suas mãos, nós vamos embora para os nossos lares, certos da nossa vitória, no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Leva-nos para casa em paz, leva-nos em segurança, livra-nos de todo mal. Nos dê uma semana maravilhosa na tua presença, incrível, repleta de respostas positivas, repleta de alegrias, pelo poder que é no nome precioso de Jesus. Choramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diz bem forte: 2025!